como é que vocês estão? Estão bem? Bom, eu espero que vocês estejam bem. Eu tô com saudade de vocês, muita saudade. Mas eu vou aguentar, tá bom? Meus lindos, nós vamos falar sobre Tiradentes, certo? Eu vou falar no caso, né? Mas vocês vão me ajudar, tá bom? Se eu tiver errada, vocês vão me corrigir aí, tudo bem? Então vamos lá. Bom, eu escolhi falar um pouquinho de Tiradentes, né? Por quê? Porque agora, dia 21, nós comemoramos o dia do Tiradentes, não é mesmo? Então, por isso, eu resolvi trazer este tema para vocês pesquisarem, tudo bem? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre este grande homem, Tiradentes, apelido pelo qual era conhecido. Joaquim José da Silva Xavier era o nome dele. Ele nasceu em 1746 e morreu em 1792. Foi um dos participantes da Inconfidência Mineira. É isto mesmo, verdade. Então vamos lá, vamos prosseguir. Bom, eu vou falar um pouquinho a respeito da biografia de Tiradentes. Quem foi Tiradentes, certo? Sua história começa na fazenda de Pombal, onde ele nasceu. Fica situada entre a vila de São José e a cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. Então foi neste lugar que ele nasceu. Bom, seu pai, seu nome era Joaquim José da Silva. Seu nome de nascença era filho de Domingos da Silva Santos, português, e de Maria Antônia da Encarnação Xavier, que era brasileira. Quando sua mãe faleceu, ele tinha 9 anos. E logo após, aos 11 anos, ele perdeu seu pai também. Então, o que é que aconteceu? A partir daí, ele foi morar com quem? Com o padrinho. Seu padrinho, ele era cirurgião. Ele teve várias profissões, se dedicou às práticas farmacêuticas, ele extraía dentes, por isso o apelido, né, Tiradentes. Foi tropeiro, comerciante, minerador, militar. Então, todas essas profissões ele exerceu na época. Tiradentes aderiu ao movimento dos Inconfidentes, quando era alferes. Alferes, para quem não sabe, é militar, tudo bem? Por ser considerado um excelente comunicador e um excelente orador, ele foi responsável por conquistar adeptos para a causa revolucionária. Então, ele se destacava na sua oralidade, ele era espontâneo, falava bem, então isso chamava a atenção das pessoas. E ele, com esse jeito dele, né, bem esclarecedor, ele chamava atenção e aí ele cada vez mais apoiadores apoiavam a sua causa. E essas pessoas não eram qualquer pessoas, eram pessoas, a maioria eram pessoas da elite, pessoas como médicos, advogados, certo? Pessoas bem-sucedidas. Tudo bem? Vocês estão entendendo? Eu fico muito feliz. Posso continuar? Que bom. Então, eu vou prosseguir, tá bom? Qualquer coisa pode falar que eu paro e vocês falem aí. Não, professora, não é assim, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho sobre Tiradentes e a sua, como que eu falo, a sua dinâmica com a Inconfidência Mineira, certo? O que foi essa fase aí? O que significou para ele, para o Tiradentes, seus apoiadores? Eu vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Bom, a Inconfidência Mineira pretendia transformar o Brasil numa república independente. Ou seja, não queria mais que Portugal fosse lá e fizesse o Brasil como uma colônia. Então, ele queria que
o Brasil se libertasse. Era uma das causas pelas quais eles lutavam, na verdade, não é mesmo? Então, mas este movimento foi influenciado pelas ideias iluministas que circulavam na época. A independência dos Estados Unidos, que aconteceu em 1774. Então, aí deu aquele boom, né? Eles ficaram mais, como é que eu falo? Eles ficaram eles acreditavam que o Brasil também poderia ser independente, assim como os Estados Unidos conseguiu, eles achavam que o Brasil também seria. Então, era um dos motivos pelos quais eles lutavam. Eles eram contra também o domínio português, eles eram contra aos pesados impostos que a coroa impunha, né? E a já decadente exploração de ouro, que já não havia mais ouro, já estava no fim, né? De tanto eles explorarem, então estava no fim. Então, o que aconteceu? Foi que alguns de seus apoiadores entregaram, né? O Tiradentes e seus apoiadores entregaram a coroa portuguesa. E aí foi um rebuliço, né? Eles não conseguiram executar este movimento porque foram entregues à coroa portuguesa por um de seus apoiadores, que foi o Joaquim Silvério. E ele entregou por quê? Porque ele também devia muitos impostos à coroa portuguesa. Então, o que ele fez? Ele fez uma troca, ó, eu entrego as pessoas que estão contra vocês, coroa portuguesas, e aí vocês me perdoam a minha dívida. Então, foi uma troca. Eles chamam de que o Joaquim Silvério vendeu seus companheiros, porque na verdade foi isso que ele fez, né? Ele simplesmente, ó, eu entrego quem são e vocês perdoam a minha dívida, tudo bem? E aí fizeram este acordo. E aí o que aconteceu? Tiradentes foi condenado, né? Somente o Tiradentes foi condenado à morte. Os outros foram presos, mas logo em seguida eles foram soltos, né? E aí quem levou a pior foi Tiradentes, né? Foi ele que levou a pior. Bom, nessa época se falava muito quinto, a derrama, então eu vou falar um pouquinho o significado de cada um. Bom, o quinto significava para a coroa portuguesa 20% do ouro encontrado no Brasil. Assim, todo o ouro era levado às casas de fundição, que pertenciam à coroa portuguesa, e às casas de intendência, com o objetivo de fiscalização e controle. Era isso que era a função do quinto, né? Então, 20% do ouro encontrado no Brasil era destinado à coroa portuguesa. Tudo bem até aí? Posso prosseguir? Então, eu vou prosseguir. E o que era a derrama? O que foi a derrama? Era a taxa cobrada sobre cada região. Se a pessoa não pagasse os impostos, seus bens eram confiscados, de modo que os soldados entravam nas casas e retiravam o que fosse necessário para completar o valor da taxa. Então, se a pessoa não tivesse lá como pagar os impostos, o que eles faziam? Entravam nas casas e retiravam tudo de valor até completar o que eles deviam à coroa portuguesa. Tudo bem? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a morte de Tiradentes, tudo bem? Ele foi condenado à forca, né? E executado no dia 21 de abril de 1972. Ele foi esquartejado na Praça de Lampadosa, no Rio de Janeiro. As partes do seu corpo foram expostas na estrada que conectava o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Seus bens foram confiscados, sua casa queimada. Foi isso que aconteceu com Tiradentes.
E que eu posso falar? Que era como se fosse um castigo, né? A coroa portuguesa queria passar assim: é o castigo para quem desafia o poder da coroa portuguesa na época. Então, por isso então a partir do dia 21, a partir da proclamação, na verdade, né? A partir da proclamação da República, que aconteceu em 1889, a figura de Tiradentes foi transformada em herói nacional. Então, a partir da proclamação da República, Tiradentes foi reconhecido como um herói nacional. Que bom, né? Que ele, pelo menos, foi reconhecido, né? Na época e até hoje, né? Então, deste modo, foi instituído o dia 21 de abril, dia da sua execução. Então, como o dia de Tiradentes e feriado nacional. Então, a partir da proclamação, né, foi instituído o dia 21 de abril. Então, é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deu só uma explanada no conteúdo. O conteúdo é maior, mas aí eu dei uma resumidazinha, tudo bem? Bom, aqui eu deixo algumas sugestões para vocês. Eu deixo aqui alguns filmes, né, que são antigos, mas vale a pena. Vocês podem, eu não sei se pode ter na Netflix ou no YouTube. Então, vocês dão uma olhadinha, tá bom? E alguns documentários também, certo? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um filme ou um documentário, vão assistir. E aí, logo vem a pesquisa, né? A pesquisa vai basear-se em quê? Em um pequeno questionário. Aí vocês vão responder o questionário com calma, sem pressão. Eu sei que vocês estão aí atarefados, cheios de tarefas das outras matérias. Então, por isso eu peguei leve com vocês, tá bom? E aí vocês vão responder bem bonitinho, usando o Word, bem legal, bem serenos. E aí vão me enviar pelo meu e-mail, tá bom? Que tá logo aqui abaixo, tudo bem? No mais, eu espero que vocês fiquem em casa, que vocês fiquem bem e se cuidem. Beijos e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau e até a próxima aula.